Boa tarde a todos. É com grande satisfação que vou dar início ao último painel do dia, com as ilustres presenças do diretor do Departamento de Defesa Comercial, Adriano Ramos, ao subsecretário da SAIM, Fernando Alcaraz, e a professora Michele Raton Sanches Badim, da GV. Esse painel, pensando um pouco sobre que tipo de discussões nós deveríamos ter, me fez lembrar, e a professora Lia acabou comentando hoje sobre o professor Yadish Bhagwati, e eu lembro que, ainda em 2002, 2003, sendo advogado tanto da área de defesa comercial quanto também de concorrência, eu lembro que eu tinha, ali já em 2002, algum tempo já de prática, mas essa dualidade entre a teoria de comércio, as questões de concorrência, elas, volta e meia, causavam, nesse que vos fala, alguma tensão, né, intelectual. Será que são completamente contraditórios? Será que a questão a defesa comercial ela tem o seu espaço? E eu lembro uma vez, logo depois de uma aula com o professor Yadish Bhagwati, ele, falando sobre liberalização de comércio, obviamente que todos nós sabemos o perfil dele num plano mais liberal, ele comentou sobre a possibilidade das medidas de defesa comercial terem um papel de válvula de escape, terem um papel de permitir a liberalização comercial. E eu, não contente com o comentário en passant dele na aula, fui conversar com ele. Falei, professor, é isso mesmo que o senhor falou? É isso mesmo que foi essa ponderação? E ele, então, falou, olha, na realidade, sim, é isso mesmo. Então, isso causou, para mim, um certo conforto, pelo menos uma certa paz de espírito, que me parece ser possível trazer para esse painel, para essa discussão, até porque, quando se fala em interesse público, muitas vezes está pensando em ponderação de interesses, em ponderação de posições. Então, nessa linha, nessa toada, é que eu gostaria de introduzir o tema. O tema, obviamente, ele é presente, ele é um tema que já há muito está presente. Na realidade, a gente não pode pensar em interesse público apenas nos casos mais recentes. Quando a gente olha para a defesa comercial, ainda na segunda metade da década de 90, ainda na época de portaria interministerial, nós vamos lembrar que a própria Lei 9.019 permite a suspensão. Então, lá atrás, nós já temos essa autorização e, portanto, as discussões que haviam dentro já da CAMEX também levavam esse tipo de consideração. Não o fazia de maneira estruturada dentro de um procedimento que depois, por avanço institucional, acabou sendo estabelecido. Então, queira ou não, o próprio estabelecimento de procedimentos, ele demonstra uma institucionalização, demonstra uma tentativa de colocar limites à forma de aplicação dessa forma de se fazer uma válvula de escape, a válvula de escape do antidumping. Então, dentro desse espírito de tentar sempre progredir institucionalmente, é que o IBRAC aprovou esse painel, vale dizer, Francisco indicou que foram cinco temas que foram propostos em interesse público. No final, o tema que foi proposto por mim e também pela Andréa Cruz foram, então, amalgamados, juntados, e aqui estamos. Então, nesse espírito de desenvolvimento institucional e busca de ponderações, é que passo a palavra ao Adriano. Muito obrigado, Adriano. Nós ficamos surpresos que tenha sido a sua primeira participação no seminário. Então, a gente espera que, para os próximos, a gente possa acelerar ainda mais a sua participação, multiplicando para compensar o tempo que você não esteve aqui. Bom, obrigado, Renê.
Cumprimento a todas e todos os presentes novamente. Cumprimento também os colegas de mesa, o Fernando Alcaraz e a Michele. Bom, interesse público. Eu vou acabar me repetindo um pouco, né? Eu fiz uma mensagem hoje de manhã mais cedo e acho que alguns dos pontos que eu pincelei lá vão ser retomados aqui, então eu já lamento a todos que vão ter que ouvir 2 vezes algumas coisas, mas faz parte, né, desse processo, né? Interesse público é um tema que realmente está em voga, né? Acho que desde que eu comecei a atuar como diretor, essa talvez seja a 3ª vez que eu tenho que falar sobre isso, e isso demonstra que há um grande interesse, né, na comunidade aí que discute comércio internacional, o que demonstra uma agenda mais doméstica, né? Hoje a gente já falou muito sobre a realidade do comércio internacional, a fase atual, e quando a gente olha aí, né, o que outros países estão fazendo, interesse público não está na agenda internacional, não está sendo discutido, mas tem sido muito discutido aqui internamente. Na verdade, na agenda internacional, a atuação do DECOM tem sido muito mais no sentido, né, como a gente também usa o chapéu de apoio exportador, acho que alguns dos advogados que estão aqui presentes sabem disso, que a gente sempre dá o apoio quando outros países estão investigando no Brasil. A gente olha o que está acontecendo no mundo e a gente fica com a sensação, né, a gente até às vezes brinca no DECOM, que a gente se sente como a orquestra do Titanic, né? A gente vai lá tocando de acordo com a partitura, enquanto está todo mundo meio que, né, numa fase de salve-se quem puder, pulando do navio, as regras estão meio, né, o que a gente vê por aí, a gente começa a achar que o mundo está meio louco mesmo. Eu acho que isso já foi tocado aqui várias vezes nessa reunião de hoje, né? Então, para mim, é um prazer poder falar sobre esse tema. Eu falo sobre isso sem nenhum problema. Eu vejo total conciliação entre interesse público e defesa comercial. Então, é bom poder atuar num fórum aqui como esse, numa reunião de tanta gente de alto nível, e a gente poder ter um debate salutar, né, maduro, que eu acho que é isso que a gente precisa. O momento hoje do sistema de defesa comercial brasileiro é um momento de maturidade. A gente precisa avançar nas visões, parar de ter visões mais ideológicas, ter algo um pouco mais pragmático, né? Política pública é assim mesmo, a gente tem diferentes áreas de política pública e elas precisam ser coordenadas de alguma forma. E eu vou tocar nesse assunto, né, com maior propriedade depois, mas eu entendo que a gente consegue hoje, com o arcabouço que a gente tem, atender a todos os interesses, todas as preocupações de diferentes políticas públicas, tá? Então, o que eu pretendo compartilhar aqui com vocês hoje é um pouco dessa visão da Autoridade Investigadora Brasileira de Defesa Comercial sobre a análise de interesse público. Para isso, antes, eu vou voltar um pouquinho, por isso que eu falei que eu ia me repetir, e apontar um pouco sobre os fundamentos legais dos trade remedies, né, dos remédios de defesa comercial. Também sobre os aspectos econômicos, os fatores econômicos que são levados em consideração numa análise de defesa comercial. E aí, depois, eu faço a interface com a análise de interesse público, que é algo específico, né, do nosso sistema aqui, não é algo que está previsto nos acordos da OMC, apenas o Acordo de Salvaguardas menciona esse conceito. Então, a gente adotou isso como algo opcional aqui dentro do nosso sistema de defesa comercial. E aí, eu gostaria também de explorar um pouquinho sobre o conceito de interesse público, apontar o que consta na nossa legislação doméstica e também explorar, do ponto de vista do direito administrativo pátrio, né? O interesse público é uma análise que é conduzida aqui pelas autoridades brasileiras no processo decisório e, como todo processo administrativo, espera-se que o Estado cumpra com suas obrigações e observe as garantias e os direitos constitucionais e os direitos previstos na nossa legislação pátria, né? Eu vou passar, então, agora para a apresentação, relembrando que o sistema multilateral de comércio é um sistema baseado em regras. Ou seja, a finalidade, né, dos acordos da OMC é institucionalizar as relações comerciais no âmbito internacional. E o objetivo maior, como eu já tinha lembrado hoje mais cedo, é a liberalização e a redução de barreiras, garantindo assim aos membros um tratamento que é não discriminatório, transparente e justo. Isso tudo busca garantir aos atores envolvidos no comércio nacional previsibilidade e segurança jurídica, que é fundamental.
Então, o primeiro ponto a ser destacado é que os instrumentos de defesa comercial são instrumentos que a comunidade internacional reputa como legítimos e adequados para neutralizar os efeitos de práticas desleais de comércio, né? No caso, mais especificamente, das medidas antidumping e das medidas compensatórias. E também para lidar com surtos de imprevistos de importação nos casos das medidas de salvaguarda. Como eu já falei hoje mais cedo, o René também já tocou no ponto, trata-se de uma válvula de escape, né? São medidas de exceção, e são acordadas pelos membros da OMC, espera-se que elas sejam utilizadas de forma pontual e criteriosa. Sobre os fundamentos legais, elas estão previstas já no GATT 1947 e também foram mais bem regulamentadas, detalhadas nos acordos da OMC. Então, no acordo antidumping, no acordo sobre subsídios e medidas compensatórias e no acordo sobre salvaguardas. Cabe lembrar que a adoção de um sistema de defesa comercial não é obrigatório, quer dizer, é algo que compete a cada país, a cada membro decidir se quer ou não ter um sistema de defesa comercial. Então, o que se entende é que, no momento que um país decide adotar um sistema de defesa comercial, ele está entendendo que aquilo é do interesse público, quer dizer, é do interesse da coletividade, não de uma empresa específica ou de um setor específico, mas é do interesse da coletividade ter um sistema de defesa comercial. Vamos lembrar aqui o que o GATT, o artigo 6 do GATT, fala sobre o dumping, ou seja, a exportação de um produto a um preço abaixo do seu valor normal. Está claro, né, que os países acordaram que o dumping é condenável caso ele venha a causar dano à indústria doméstica de um país. O dumping é uma prática privada, né, a discriminação de preços, e os acordos da OMC regulam diretamente a atuação dos Estados, não de privados. Então, o dumping não é proibido, isso é claro. Mas cada Estado pode, sim, constatada a prática de dumping, o dano e nexo causalidade, aplicar medidas para neutralizar os efeitos dessa prática considerada como desleal de comércio. O conceito legal de dumping foi estabelecido, então, no acordo da OMC. E os países, ao aplicarem medidas antidumping, precisam observar aquilo que foi acordado, não é? Então, eu falo sobre isso porque muito se fala sobre conceito de dumping. Na academia, você vai ter vários tipos de dumping, a literatura vai classificar tipos diferentes, alguém pode achar que dumping é só preço predatório ou um dumping estratégico. Legalmente, o conceito é um só. E, ao atuar uma autoridade investigadora, não vai fazer distinção de qual tipo de dumping está se tratando. O acordo não traz essa abertura. Tá? Bom, a outra prática que é considerada desleal de comércio é a concessão de subsídios, né? O artigo 16 do GATT reconhece que os subsídios à exportação podem ter consequências prejudiciais aos outros membros. O acordo de subsídios e medidas compensatórias foi além, né? Aqui é bom lembrar que subsídio é uma prática governamental. Então, os acordos da OMC eles regulam as práticas dos Estados. E o acordo de subsídios e medidas compensatórias, então, tornou proibido certos tipos de subsídio. Os Estados não devem conceder esses tipos de subsídio, que são aqueles vinculados ao desempenho exportador e os vinculados ao uso de produtos domésticos em detrimento de produtos importados. Isso porque entende-se que esses tipos de subsídios são mais distorsivos do que os demais. Eles, pela própria natureza, distorcem mais o comércio internacional. Bom, além disso, o acordo de subsídios e medidas compensatórias também trouxe a definição de subsídio específico, que são aqueles que distorcem o comércio internacional e que, por isso, podem ser sujeitos aos remédios, tanto o remédio unilateral, que é a medida compensatória, como remédios multilaterais por meio de casos analisados no órgão de solução de controvérsia da OMC. E, por último, nós temos as medidas de salvaguardas, que são medidas destinadas a remediar surtos imprevistos de importações, não estão, a princípio, vinculados a práticas desleais de comércio, a própria jurisprudência da OMC já reconhece isso,
elas são previstas para um uso emergencial e temporário, por isso, inclusive, prevê-se que os países devem estabelecer programas de ajuste para a sua indústria doméstica, para ela voltar a ser competitiva em termos de comércio internacional. E o efeito das salvaguardas é erga omnes, ela não está focando em uma origem específica a princípio. Por isso, por todos esses motivos, os estándares para a aplicação de medidas de salvaguarda são mais altos. Trata-se de prejuízo grave ou dano grave e não dano material, como previsto no caso das medidas compensatórias e das medidas antidumping. Bom, além da prática desleal ou do surto imprevisto de importação, é necessário também que seja comprovada a existência de dano e de nexo de causalidade. Então, ao formular um pleito de defesa comercial, o peticionário precisa apresentar uma lista extensa de indicadores. O acordo da OMC, o acordo antidumping, prevê pelo menos 15 indicadores que precisam necessariamente ser observados numa análise para determinação de dano. Eu vou passar rapidamente aqui. Esses indicadores são volume de vendas, lucros, produção, participação no mercado, produtividade, retorno sobre os investimentos, utilização da capacidade instalada. Aqueles fatores que afetam os preços, a magnitude da margem de dumping, fluxo de caixa, estoques, emprego, salários, crescimento da indústria e capacidade de captar recursos. Trata-se de uma lista não exaustiva, podendo ser considerados outros fatores em um caso específico. Há que se ressaltar que tais indicadores se referem a um período extenso, que, em regra, é de 5 anos, contendo informações detalhadas conforme roteiro de petição. E são apresentados, então, dados primários em altíssimo nível de desagregação. Por exemplo, são recebidas planilhas com todas as vendas realizadas no período de análise de dano, nesse período de 5 anos. E também os custos de produção, por exemplo, detalhados por rubrica, especificando cada um dos elementos que compõem aquele custo de produção. Além disso, as empresas que compõem a indústria doméstica elas são sujeitas a rigorosos procedimentos de verificação in loco, que têm a finalidade de garantir a veracidade, a completude das informações que foram submetidas. E não é raro que as peticionárias vejam seus pleitos serem rejeitados pelo Departamento de Defesa Comercial por não atenderem aos requisitos ou por não terem sucesso em processo de verificação in loco, o que demonstra o nível de confiabilidade dos dados que são recebidos. Portanto, e isso é importante enfatizar, o ônus da prova, no caso de uma investigação de defesa comercial, é da indústria doméstica. É ela que precisa comprovar que está sofrendo dano. Então, a conclusão é, o DECOM tem um quadro bastante completo da saúde da indústria doméstica. Bom, mas, além disso, é necessário ainda demonstrar que há nexo de causalidade entre a prática desleal de comércio ou o surto de importações e o dano observado. Então, de modo geral, nessa análise, são considerados o volume dos produtos objeto da investigação, bem como os seus efeitos sobre o preço, né? O volume, você pode ter tanto um crescimento absoluto ou relativo, e, no caso do efeito sobre o preço, você precisa analisar pelo menos 3 fatores, que são a subcotação, né, quando o produto importado entra a um preço mais baixo do que o produto da indústria doméstica, a depressão de preços, quando ele tem por efeito reduzir os preços, rebaixar os preços da indústria doméstica, e a supressão, que é quando o produto importado tem por efeito evitar aumentos de preços que seriam esperados. Bom, além disso, conforme a jurisprudência já estabeleceu, é necessário ainda levar em consideração e separar e distinguir os efeitos de quaisquer outros fatores conhecidos ou que venham a ser levados ao conhecimento da autoridade investigadora para não atribuir a esses fatores o dano verificado. Tá? Então, nós só podemos chegar à conclusão de um processo com a recomendação de uma aplicação de medida de defesa comercial quando, além de comprovada a prática desleal de comércio, haja dano e esse dano possa ser atribuído significativamente às importações investigadas.
Cabe lembrar que o objetivo da aplicação de medidas de defesa comercial não é fechar o mercado brasileiro, não é restringir importações, restringir a concorrência, não. O objetivo é restabelecer as condições de concorrência leal. Ou, em inglês, nós temos o termo level the playing field. Então, quando a gente aplica no Brasil uma medida de defesa comercial, pela própria normativa brasileira, já no Decreto 8.058, foi adotada como regra o menor direito. O menor direito, então, é um direito que, sendo inferior à margem de dumping encontrada, é suficiente para neutralizar o dano verificado à indústria doméstica. Na prática, isso significa uma espécie de equalização de preços. Você traz o preço do produto importado ao nível de preços da indústria doméstica livre de dano, o que seria suficiente já para evitar que os efeitos danosos da prática desleal de comércio continuassem. E aí, fazendo aqui uma analogia, eu vou colocar uma questão, né? Por exemplo, quando você tem um paciente, o paciente está com problema de saúde, procura tratamento, vai ao médico, o médico segue todos os protocolos e faz o diagnóstico, quer dizer, se realmente está com problema de saúde. Na defesa comercial, pode ser, né, assim como nesse exemplo, que a aplicação de um remédio tem algum efeito colateral que é indesejado. Então, a pergunta que se coloca é o caso de não tomar o remédio? Ou, às vezes, é o caso de você dosar o remédio no nível que vá minimizar os problemas, mas, mesmo assim, remediar a situação que foi verificada? Então, no processo decisório de defesa comercial, no Brasil, foi adotada essa análise de interesse público, né, que é uma análise, como eu já disse, opcional, ela não é obrigatória, mas ela serve justamente para isso, né? Caso você tenha preocupações concorrenciais, como o René já lembrou aqui, diferentes políticas públicas com diferentes objetivos, a análise de interesse público permite que seja feita uma avaliação, uma ponderação de interesses. Há interesse público na aplicação da medida de defesa comercial, mas também há outros interesses, né? Por exemplo, na manutenção da estabilidade de preços, ou evitar problemas decorrentes da elevação do poder de mercado de determinada firma ou de determinada indústria. Então, esse análise de interesse público foi o segundo elemento que foi incorporado na normativa brasileira de defesa comercial, que reflete preocupações com efeitos concorrenciais, sendo o primeiro o menor direito, né? Ambos instrumentos que foram inspirados pelo direito comunitário europeu. Na análise de interesse público, então, a instância decisória, que é a CAMEX, ela pode, em circunstâncias excepcionais, alterar o montante da medida, né? Não adotar a medida naquele montante que foi recomendado pelo Departamento de Defesa Comercial, ou então adotar a medida de uma forma diferente, ou então decidir pela suspensão da aplicação da medida, que pode culminar com a sua extinção prematura, né? Dentro de um prazo de 1 ano, prorrogável por mais 1. Se a CAMEX não decidir pela reaplicação, esse direito vai ser extinto. Então, a CAMEX tem duas opções, né? Além de a regra ser a adoção de uma dose menor do remédio, ainda é possível que, efetivamente, ela não aplique nenhum remédio, né? Ela pondere os interesses no caso concreto e entenda que a melhor decisão é não dar um efeito, dadas as circunstâncias. Bom, isso é importante, porque o Departamento de Defesa Comercial ele faz uma análise estritamente técnica do ponto de vista da defesa comercial. Ele vai ver se há dumping, ou subsídios, ou surto de importações, dano e nexo causal. Então, o Departamento de Defesa Comercial não vai fazer uma análise do impacto da medida. No Sistema Brasileiro de Defesa Comercial, foi tomada uma decisão de separar essas análises. O DECOM faz apenas análise dos efeitos da prática desleal de comércio que podem levar à aplicação de uma medida, enquanto que, no processo decisório, a instância decisória pode, então, levar em consideração outros interesses e, por conta da expectativa de impacto da medida, decidir uma forma contrária àquela que foi a recomendação do departamento.
E aí o que se coloca é uma questão que é importante responder. Como que vai ser feita essa ponderação de interesses? Quer dizer, é uma decisão importante do Estado. Você vai ter que decidir se vai ser dada precedência à neutralização dos efeitos de uma prática desleal de comércio sobre uma determinada indústria doméstica, ou se vai ser dada precedência a outros interesses que não esse, né? Então, é uma questão difícil. No Brasil, então, foi institucionalizada a análise de interesse público por meio da Resolução CAMEX número 29, de 2017. E o que essa resolução trouxe? Que vão ser ponderados para o conjunto dos atores econômicos os efeitos negativos vis-à-vis os efeitos positivos da aplicação de uma medida de defesa comercial. Essa regulamentação, essa resolução do CAMEX, traz alguns critérios que podem ser levados em consideração. Por exemplo, os efeitos sobre as cadeias produtivas de uma forma mais abrangente, seja a montante ou a jusante. Nesse caso, torna-se relevante, por exemplo, a estimativa do aumento de custos e do repasse de preços, chamado pass-through, para os elos a jusante da cadeia. Isso traz um desafio. Não é fácil fazer análise de pass-through, saber quanto de uma medida de defesa comercial vai ser repassado para o preço do produto e como que isso vai ter efeito nas cadeias que vêm em sequência. Então, isso é um desafio para a análise de interesse público. Se tivesse sido aplicada a regra do menor direito, essa regra já mitiga eventuais preocupações com repasse de preço, porque você não vai aplicar a margem de dumping cheia. Também deve ser levado em consideração que podem ser geradas algumas eficiências, né? Se você tem uma indústria doméstica que está numa situação ruim, está com a saúde econômica debilitada, ao aplicar a medida, espera-se que ela recupere, por exemplo, o volume de produção. O efeito de recuperação do volume de produção pode ter reflexo não só na própria indústria, mas também nos elos a montante da cadeia, especialmente em casos de cadeias mais complexas, com vários elos. Isso pode também se refletir em ganhos de escala, quando você trata de retornos crescentes de escala, e os ganhos de escala podem, eventualmente, ser repassados para os elos a jusante da cadeia. Tá? Então, é uma análise que é complexa, não pode ser olhar somente para o primeiro elo, porque, naturalmente, você vai ver algum impacto, né? Nessa análise, você tem que levar em consideração, de forma mais abrangente, todos os elos econômicos que são, eventualmente, impactados pela aplicação da medida de defesa comercial. Também pode ser que, devido à recuperação da saúde financeira da empresa, seja possível a realização de investimentos ou de gastos com pesquisa e desenvolvimento, por exemplo. Somente empresas saudáveis conseguem fazer investimentos desse tipo. Bom, a resolução CAMEX também traz outras preocupações. Estrutura de mercado e a concorrência, concentração econômica. Bom, é uma realidade mundial, todo mundo sabe. Há concentração de medidas de defesa comercial em setores concentrados. Então, o poder de mercado nesses setores pode ser elevado devido à aplicação de uma medida de defesa comercial. Isso é natural porque, né, nesses setores, em geral, você tem elevados investimentos em ativos fixos e também elevados custos fixos de produção. Então, é natural que haja práticas de dumping e, ao mesmo tempo, natural que também as empresas busquem neutralizar os efeitos do dumping quando elas são atingidas. Nesses casos de setores concentrados, é importante levar em consideração, então, se há rivalidade entre os competidores, se há outros fornecedores estrangeiros, além daqueles que vão ser afetados pela medida de defesa comercial, se é possível a entrada de novas empresas que possam contestar esse mercado tempestivamente, e também a elasticidade da demanda, né? É possível que os setores, a cadeia a jusante, também seja composta por empresas com poder de mercado. Por fim, é necessário ver se o setor que vai ser, então, protegido pela aplicação de uma medida de defesa comercial tem capacidade de atender à demanda doméstica. Há ainda a preocupação com a interação com outras políticas públicas. Então, por exemplo, política de saúde, política de educação, transporte público, segurança,
é possível que o efeito de uma medida de defesa comercial seja tanto impactar por meio da elevação dos custos das políticas públicas, ou então pode ser que os setores que sejam beneficiados pela aplicação de medidas de defesa comercial, na verdade, reflitam objetivos de política pública, de determinada política pública. Então, um exemplo que a gente já viu acontecer na prática foi no caso de tubos para coleta de sangue, né? Havia uma preocupação de que, eventualmente, isso viesse a afetar o Sistema Único de Saúde, e, quando se chamou o Ministério da Saúde para participar do processo, o Ministério da Saúde indicou há um cronograma de investimentos na produção nacional e o Ministério da Saúde tem uma política de incentivo ao desenvolvimento da produção nacional da indústria de saúde. Então, era do interesse dessa política a aplicação da medida antidumping. Isso não pode ser descartado que aconteça na prática. Outras questões que a literatura traz, que também podem ser abordadas, a própria complexidade tecnológica do setor que é afetado ou que é beneficiado pela medida de defesa comercial. Quer dizer, qual é a contribuição daquele setor para o desenvolvimento industrial e tecnológico do país? Pode-se pensar, há externalidades positivas nessa atividade? Por exemplo, há efeitos spillover, transbordamento de tecnologias, de conhecimento para outros setores? Há também que se levar em consideração em setores que são intensivos em mão de obra, há efeito sobre geração de emprego e renda? Isso pode ser levado em consideração também. Bom, por fim, é bom enfatizar que a aplicação das medidas é a regra. Nosso sistema se adotou como regra a aplicação das medidas. No nosso sistema, não somente, né? Acho que quase todos os sistemas que adotaram a cláusula de interesse público, na verdade, têm a aplicação como a regra. Por exemplo, no sistema europeu, que serviu de inspiração para o Brasil, está claro lá que só vai não ser aplicada uma medida quando tiver claramente demonstrado que ela não é do interesse público. Então, se não estiver claramente demonstrado que não é do interesse público, aplica-se. Tá? Isso impõe alguns desafios, né? Como eu já havia dito, no caso do dano, a indústria doméstica tem um ônus de comprovar que ela sofreu dano. Ela traz os dados, ela arca com esse custo de comprovar que ela está sofrendo dano, ela traz indicadores econômicos vários para um período de 5 anos. E, no caso do interesse público, né, é necessário que essa análise também seja baseada em evidências. Ninguém quer fazer política pública com base em achismo. É importante que você traga os elementos para fundamentar a decisão estatal. Então, se no caso do dano você tem indicadores confiáveis, e no caso do interesse público, de quem é o ônus da prova? Né? É algo que é necessário responder. Espera-se que, no interesse público, alguém venha trazer algum dado ou apresente dados para que o Estado analise dados que sejam confiáveis, que sejam de qualidade, que sejam adequados, para que a análise seja bem instruída. Não é? A gente não pode tomar decisões com base em qualquer dado, com base em impressões. E isso traz a preocupação do devido processo legal. Né? Houve, nos últimos anos, como eu já tinha falado na minha mensagem hoje pela manhã, um esforço para a modernização dos regulamentos brasileiros. Né? E, dentre os objetivos dessa modernização, estava ampliar a previsibilidade, ampliar a transparência, ampliar a celeridade e a eficácia das medidas. No caso de análise de interesse público, apesar de ela não estar regida pelos acordos da OMC, ao se adotar isso no nosso regulamento doméstico, também espera-se que o Estado atenda, né, observe os princípios do direito administrativo pátrio. Quer dizer, você tem que dar chance para o contraditório e ampla defesa, as partes têm que poder, eventualmente, apresentar pontos de vista contrários àqueles que têm uma posição ou outra. Então, isso tudo é algo que a gente ainda está, no momento, desenvolvendo no Brasil. Né? A gente já teve um amadurecimento natural dos procedimentos de defesa comercial, já são procedimentos consolidados, já há uma prática internacional estabelecida, o Brasil já segue as melhores práticas, isso já foi discutido amplamente em vários fóruns, então já se chegou a uma maturidade do processo de defesa comercial e todos os advogados, as partes interessadas que atuam em processo de defesa comercial já sabem como o processo é conduzido.
e talvez esse seja o próximo passo. Na análise de interesse público, a gente também precisa continuar no caminho da institucionalização. Acho que o Brasil já demonstrou que esse seria um caminho adequado ao adotar na sua legislação doméstica e depois os regulamentos, as resoluções CAMEX que indicaram quais são os critérios que vão ser levados em consideração. A base normativa já é adequada, mas ainda falta uma certa previsibilidade e uma segurança jurídica para todos os atores envolvidos nos processos de defesa comercial quando se tem uma análise de interesse público. Bom, a conclusão, pelo menos da minha parte, é que o sistema de defesa comercial é equilibrado. O nosso sistema ele já atende a diferentes preocupações, já dá à instância decisória opções para aplicar os remédios de defesa comercial ou, em caso de haver outras razões de interesse público, suspender a aplicação e, inclusive, extinguir precocemente os direitos. E, hoje, a gente precisa trabalhar para dar mais previsibilidade e segurança jurídica para essa tomada de decisão. Bom, essas são as minhas contribuições aqui ao debate. Será uma satisfação participar depois, respondendo perguntas e interagindo com os outros colegas da mesa. Obrigado. Muito obrigado, doutor Adriano. Já passo a palavra para o Fernando Alcaraz, da SAIM. Obrigado. Eu acho que eu vou utilizar da prerrogativa utilizada por um panelista do painel anterior e ficar aqui para eu conseguir enxergar um pouco melhor a apresentação. Acho que... Bom, primeiro queria agradecer ao IBRAC pelo convite. É sempre um prazer, me ouve bem? Sempre um prazer participar desses eventos aqui junto com vocês, onde a gente pode discutir os temas tecnicamente. Eu acho que isso é importante. Queria dizer também que tinha me prometido 20 minutos, mas o relógio fala 15, então eu vou ficar devendo 5. Mas vou fazer todo o esforço possível para cumprir o acordado. Então, vamos lá. O Adriano fez uma apresentação bastante interessante. Vocês vão ver que, naturalmente, há algumas discordâncias pontuais no que eu vou falar, mas, no geral, eu queria dizer que o governo trabalha junto no que diz respeito à análise de interesse público. Acho que o Adriano fez uma apresentação muito interessante, inclusive ao tocar na Resolução 29, e eu acho que eu vou conseguir salvar 1 ou 2 minutinhos aqui por não ter que explicar de novo algumas das coisas que ele já explicou. Aqui, eu queria, antes de entrar na questão do interesse público, falar um pouco de alguns mitos que a gente vê nessa área, e aí talvez haja uma outra discordância pontual aqui, técnica, entre eu e o Adriano. É muito comum, o sujeito chega no governo, muito bem intencionado, contratou ótimos advogados e consultores, mas, lógico, as partes têm interesses econômicos, que é natural, de todos os lados. Então, muitas vezes a gente ouve a seguinte narrativa. Olha, dumping é uma prática desleal de comércio, antidumping é um direito do produtor nacional, todos os países do mundo aplicam antidumping. Antidumping, por ser a correção de uma prática desleal, uma so-called prática desleal de comércio, está implícito na afirmação de que a aplicação do direito antidumping faria bem à economia. Na verdade, esses elementos, na nossa visão, e até onde sabe é o que indica a melhor literatura, pelo menos a literatura econômica, todos esses elementos não são verdadeiros. Eu vou explorar um pouquinho isso ao longo da apresentação, até como uma justificativa para isso, essa questão de fundo, sobre a qual acho que todos aqui concordamos, que faz sentido ter uma análise de antidumping. Como bônus, vamos falar um pouquinho aqui sobre o quanto o Brasil aplica de antidumping, se é muito, se é pouco, e assim por diante. Dumping é prática desleal de comércio? Não. A literatura econômica diz que, na maioria absoluta dos casos, há exceções, a gente vai cobrir isso aqui, dumping não é uma prática desleal de comércio. O dumping, como eu acho que a maioria absoluta de vocês já sabem, então vou passar rapidamente, é uma medida imperfeita de discriminação de preços entre diferentes mercados. Como vocês sabem muito bem, talvez melhor do que eu, é apenas a comparação entre o preço de exportação e o valor normal. O valor normal pode ser construído de várias formas, mas a forma tradicional é você olhar para o preço de venda do mercado doméstico do país exportador. Antes de entrar na diferença entre o dumping, como conceitualizado na OMC, que não tem nenhuma relação com preço predatório, com venda abaixo do custo e preço predatório, talvez seja útil dar um exemplo simples. Uma empresa tem um custo de produção de 20, vende no seu mercado doméstico a 90 e exporta a 70. Não tem preço predatório, como vocês devem saber melhor que eu, é vender
abaixo do custo médio, do custo variável médio, em mercados em que isso seja feito com o objetivo de deslocar o competidor no mercado de destino, no futuro, para depois cobrar mais caro. E, para isso, como vocês sabem, é preciso que haja... Opa, vou voltar aqui. Para isso, como vocês sabem, é preciso que haja barreiras de entrada ao mercado. A investigação antidumping, como o Adriano colocou corretamente, nenhuma autoridade investigadora olha esses fatores, nenhuma autoridade investigadora analisa a existência dos fatores necessários para a existência de preço predatório, que esse sim poderia se aproximar de um conceito de prática desleal de comércio e poderia se aproximar de uma prática que tivesse impactos negativos sobre a economia. Estou com alguns errinhos aqui, pronto, chegamos lá. O que a literatura empírica fala sobre isso? Foram conduzidas pesquisas na União Europeia e nos Estados Unidos, analisando os casos de antidumping aplicados e vendo em quais desses casos estariam presentes as condições para que a prática identificada como dumping fosse também uma prática de preço predatório. Em apenas 11% num caso e 16% no outro caso, se chegou à conclusão, de que estariam presentes as condições para a prática de preço predatório. Então, a lição que a gente tira disso pelo menos olhando o que diz a literatura econômica, quando se diz que dumping é a prática desleal de comércio, em 80%, 90% dos casos, com base na experiência desses mercados mais maduros, acho que no Brasil não tem um trabalho empírico mais sobre isso, com base nessa experiência nesse país, em 80%, 90% dos casos, o dumping não é uma prática desleal de comércio. Todos os países aplicam medidas antidumping, acho que aqui já foi ressaltado com correção pelo Adriano, não há obrigação de aplicar antidumping. 48% dos 164 membros da OMC nunca aplicaram nenhuma medida antidumping. É lógico que isso não é verdade para países grandes, mas é como o Brasil. Mas é preciso ressaltar que é uma falácia dizer, e isso não foi dito aqui, mas de vez em quando a gente ouve, que todo mundo aplica antidumping. O antidumping é um direito do produtor nacional, também foi colocado corretamente pelo Adriano que não. O acordo antidumping da OMC, no seu artigo 9.1, e a legislação nacional, deixa claro que a decisão de aplicar, cobrar ou não a medida é uma faculdade das autoridades nacionais, mesmo que haja todos os elementos, o dumping, o subsídio acionável, o dano e o nexo causal. Isso dá exatamente a oportunidade de que os países possam fazer essa análise de mérito. Mesmo presentes os elementos, é bom ou é ruim para a economia aplicar a medida? E é isso que a gente está tentando fazer aqui no Brasil. Recorrendo um pouquinho mais à literatura, os direitos antidumping, quando aplicados, trazem ganhos de bem-estar, fazem bem à economia nacional. A resposta na literatura econômica é que, no geral, não. Há estudos, tanto no Brasil como fora do Brasil, mostrando efeitos negativos da aplicação de direitos antidumping quando olhados como um todo. Então, eu dou um primeiro exemplo aqui, olhando para fora do Brasil. Bom, a teoria está um pouco em cima de forma muito resumida, acho que todos aqui sabem, O antidumping se assemelha um pouco à tarifa em termos dos seus impactos econômicos, gerando distorções de produção e consumo. Um estudo de equilíbrio geral computável rodado nos Estados Unidos, é um pouco antigo, mas é o que eu encontrei de mais recente, mostra que, quando foi feito o estudo, em 93, a eliminação de todos os direitos antidumping e compensatórios vigentes nos Estados Unidos naquele ano produziria ganhos para a economia no valor de 4 bilhões de dólares. A fonte está citada embaixo. Um outro dado que às vezes, os peticionários da medida nos dizem, olha, a gente está aplicando pouco antidumping. E aí eu tenho que reconhecer, na margem é verdade. Eu acho que o trabalho que a administração do DECOM tem feito nos últimos anos tem realmente resultado numa menor aplicação de medidas. Entretanto, nós fomos recordistas mundiais da aplicação de direitos antidumping entre 2013 e 2016. Isso faz com que o estoque de medidas em vigor ainda seja muito elevado. Aqui, fazemos uma comparação, isso vai estar num artigo que eu devo publicar em breve com alguns coautores, olhando um pouco para isso em termos relativos.
Qual que é a lógica aqui dos dados? Em parte por isso que eu fiquei na mesa para ver todos esses números pequenininhos, espero que vocês consigam ver também. A racionalha aqui é a seguinte: o Brasil representa bom, além de ter uma tarifa alta, a quarta mais alta do mundo, segundo dados do Banco Mundial, na verdade, entre os membros do OMC, o Brasil, em número absoluto de medidas, é o terceiro, né? Mas o que eu queria chegar, voltando aqui um pouquinho pedindo desculpas, é o seguinte: o Brasil representa apenas 0,9%, isso está na segunda linha Brasil, participação nas importações mundiais. O Brasil responde por 0,9% das importações mundiais, e para um país que importa tão pouco, o Brasil aplica muito o antidumping. Talvez não na margem, mas o Brasil tem um estoque grande de medidas aplicadas. Como é que a gente fez a conta que chegou nesse indicador de intensidade no uso de medidas antidumping? Uma conta simples, a gente parte do pressuposto bastante razoável de que quanto mais um país importa, tudo mais constante, você imagina que em números absolutos haverá mais casos de dumping nas importações com destino a esse país. Então, a gente corrigiu o uso de medidas antidumping no Brasil, e aí a gente pegou dados de medidas antidumping em vigor em dezembro de 2007, pela quantidade importada pelo Brasil, e fez o mesmo exercício aqui para todos os países que têm dados relevantes na área, né? Dados da OMC e do Banco Mundial. Então, ao dividir o share na aplicação de antidumping, e aí olhando para estoque, uma vez mais, não para fluxo, pela participação nas importações mundiais, você vê que o Brasil tem um índice aqui que é inferior apenas ao índice da Argentina, né? Aqui, enfim, a gente poderia passar bastante tempo se divertindo e olhando os casos, né? A gente não vai ter esse tempo todo aqui, mas vamos pegar, por exemplo, o caso do Brasil: 0,9% de participação nas importações mundiais, 9,7% de participação no número de medidas antidumping em vigor. União Europeia, 32%. Das importações mundiais, 6% das medidas antidumping. Então, dá para ver um pouco a desproporção, que apenas mostra que na administração anterior houve uma tendência, uma propensão média a aplicar direitos antidumping muito maior no Brasil do que na maioria dos outros países, excluído aí os nossos vizinhos argentinos. Aqui a gente apenas mostra um pouco esse quadro do passado, do crescimento da aplicação de medidas antidumping, e aí eu recorro, mais uma vez, ao que os estudos empíricos mostram como um impacto desse antidumping. Esses antidumping todos fizeram bem à economia brasileira? Os estudos empíricos disponíveis dizem que não. Um primeiro estudo feito por pesquisadores do CAD e do PNUD, e esses dois estudos que eu vou citar, a unidade de análise é a firma. Então, os economistas olharam para as firmas que foram beneficiadas pela aplicação de medidas antidumping. O que o primeiro estudo mostra, aqui um estudo com dados de 2003 a 2013, é que antes da aplicação da medida antidumping, as firmas que pediram antidumping eram mais produtivas que as outras. Agora, depois do antidumping, a produtividade dessas firmas beneficiadas teve uma queda média de 11%. Ao mesmo tempo, você teve um aumento de custo medido pelo aumento do markup médio. Um outro estudo de outros dois autores vai mais ou menos na mesma linha, os números são ligeiramente diferentes, a base de dados também é ligeiramente diferente, mas o resultado é o mesmo. As empresas beneficiadas por medidas antidumping no Brasil tiveram queda de produtividade e aumento de custo, aumento de markup. Todos esses estudos, eles subestimam o impacto sobre a economia como um todo, porque você olha apenas para o setor beneficiado. Um estudo talvez um pouco mais sofisticado, que olhasse para a economia como um todo, algo em linha com o estudo de equilíbrio geral, muito provavelmente mostraria perdas maiores para a economia. Apenas para recapitular essa revisão básica, então, na nossa visão, dumping não é prática desleal. De novo, fazer uma referência breve ao que diz o artigo 6º do GATT, né? Se você pegar a redação do artigo 6º do GATT, você vai ver que o 6.1 diz que o dumping que causa dano é condenável, e o 6.2 diz que você pode aplicar medidas antidumping para remediar o dano causado pelo dumping. Ora, de novo, em nenhum momento os acordos da OMC usam a palavra unfair, desleal, não há um julgamento de moralidade nisso, né? O nosso entendimento a respeito do uso da palavra condenável
é apenas que foi a palavra usada pelos negociadores exatamente no 6.1, exatamente para dar margem no 6.2 à prerrogativa das autoridades domésticas de aplicarem a medida. Eu vou passar rapidamente para, enfim, acho que os outros pontos já estão claros. Vamos lá, o que fazer? Então, a gente tem uma legislação multilateral e uma legislação doméstica em cerca de metade dos países membros da OMC, que prevê a prerrogativa dos países de aplicarem direitos antidumping e medidas compensatórias quando os tradicionais 3 elementos estiverem presentes. Por outro lado, a gente tem uma ampla literatura econômica mostrando que a aplicação de direitos antidumping usualmente gera distorções na produção e no consumo e, portanto, tem um efeito negativo para a economia como um todo. O que é possível fazer? A gente vai acabar com o DECOM, vai acabar com o DOC nos Estados Unidos, vai acabar com todas as autoridades de defesa comercial? Não, essa não seria uma solução viável, embora um economista teórico pudesse sugerir isso, e 48% dos países não tenham uma autoridade e não apliquem medidas. Mas não é essa a solução, não é nem de longe essa solução que nós estamos propondo. A solução está em linha com o que disse o Adriano, é preciso que a gente tenha um instrumento de interesse público que possa olhar caso a caso para o impacto econômico que você tem em cada medida. O Brasil, como diz corretamente o Adriano, tem esse instrumento bem regulamentado há pouco tempo, já existiam decisões na área antes das recentes resoluções CAMEX, mas o país tem se esforçado para ter um processo institucionalizado e fazer essa análise caso a caso. Como alguns de vocês devem saber, há 2 formas de você utilizar o mecanismo de interesse público. Uma é via GTIP, que é usualmente a nossa forma preferida, a SAEM do Ministério da Fazenda exerce a Secretaria do GTIP. A outra é a decisão pelos ministros membros da Câmara de Comércio Exterior da CAMEX. Importante ressaltar que, usualmente, cabe às partes decidir se vão acionar o GTIP ou não. Uma vez acionado o GTIP, a petição de interesse público vai ser analisada, seguindo o prazo de 6 meses, esse processo que está aqui, que a gente pode explorar depois da apresentação, se houver interesse, e assim por diante. Por outro lado, não dá para, e foi uma decisão dos ministros, a decisão foi de não eliminar outra via decisória. A via decisória diretamente por parte dos ministros que compõem a CAMEX. Mesmo nesses casos, e eu vou dar um exemplo aqui de um caso que seguiu esta via, todo o trabalho técnico da SAEM está sempre disponível na internet. A gente procurou, junto com o pessoal, com os outros órgãos do governo, construir um sistema que fosse o mais transparente possível. Então, no caso do GTIP, todos os documentos não confidenciais estão na internet. No caso da segunda via, que é a decisão da CAMEX, todas as notas da Fazenda estão disponíveis no site. Eu recordo que aqui o nível de transparência nos casos do GTIP é até um pouco superior aos casos de autoridades antidumping pelo mundo, porque, usualmente, os documentos estão disponíveis só para as partes. Aqui, não. Os documentos estão disponíveis para o público em geral. Quem quiser tem acesso a todos os documentos aportados no processo. Apesar disso, enfim, apesar do quadro de ainda termos um estoque de medidas elevados, a gente ainda suspende pouquíssimas medidas antidumping, né? Esse gráfico mostra um pouco isso. De 2012 a 2017, anos fechados, a gente aplicou 134 medidas, fizemos 16 avaliações de interesse público e suspendemos apenas 6. Portanto, apenas 4,5% das medidas aplicadas foram suspensas, exatamente nesse momento que o Brasil se tornou recordista mundial, menos em 2017, mas antes, recordista mundial na aplicação de antidumping. Portanto, às vezes a gente ouve determinadas críticas de que o sistema está exagerando, de que há uma suspensão exagerada, um uso excessivo da cláusula de interesse público. Os dados, mais uma vez, não mostram isso. Aqui, apenas para mostrar para vocês, a gente tirou uma fotografia dos casos analisados no período recente, para mostrar um pouco que não há um viés de análise, né? Enfim, foram poucos casos analisados e, pelo que podemos ver, a maior parte dos casos recentes não resultou na suspensão da medida. Portanto, não há que se falar num sistema movido por razões, não sei, ideológicas ou viesado para um lado ou para o outro.
Um bom exemplo do uso do interesse público em defesa comercial, apenas para colocar aqui alguns números, foi o caso de laminados planos a quente. Laminados planos a quente foi um caso em que houve a proposta de aplicação de direito antidumping e também de medida compensatória. Houve uma série de estudos econômicos sérios, rodados pela SAEM, que eu represento, pela CEPRAC, que é a Secretaria de Promoção da Produtividade lá do Ministério da Fazenda, e também pelo Núcleo Econômico da Camex. E todos os estudos mostraram os impactos negativos que esse insumo, utilizado amplamente em vários setores, traria para a economia. O impacto negativo chegou a ser calculado em 1,5 bilhão em um caso. E todos os órgãos, seja a Fazenda, seja o Núcleo Econômico da Camex, que é vinculado ao MIDIC, todos eles concluíram também que haveria um impacto negativo na forma de aumento de preço. Então, a pergunta que se pode fazer eu acho que esse caso mostra bem a importância do sistema. Em apenas um caso, o sistema foi capaz de evitar um resultado líquido, e esse resultado é líquido negativo para a economia, que supera 1 bilhão. Alguém pode dizer, mas esses estudos quantitativos têm imperfeições. É natural, realmente, os estudos olham para frente e são estimativas. Mas esse foi um caso em que absolutamente todos os estudos que olharam para a economia como um todo mostraram impactos negativos. E aí houve uma decisão do Conselho de Ministros da Camex de não cobrar o antidumping na forma da aplicação e simultânea suspensão. Esse foi um caso em que a decisão se deu via Conselho de Ministros, via Camex. Por quê? Porque as partes não pediram a abertura de um caso no GTIP. Apesar disso, aquelas características de transparência que eu mostrei antes foram observadas, quer dizer, a nota da Secretaria do GTIP, que essa aí está disponível no site, e houve participação intensa de muitas partes interessadas, os números estão aqui, tanto a favor quanto contra a aplicação ou a suspensão do direito. Enfim, esses seriam os meus comentários. Acho que esse é um tema muito relevante, estou aberto aí ao debate na sequência. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Passando agora a palavra para a professora Michele Sanches Badim. Obrigada, René. Obrigada pelo convite, ao Francisco, representados pelo convite pelo René e o Francisco. Prazer estar aqui, de compartilhar a mesa com a Adriana e o Fernando. Enfim, como uma professora, pesquisadora, meu viés, meu olhar está num local distinto, acho que da maior parte do público e daqueles que falaram, mas o objetivo é contribuir com essa outra perspectiva. E a gente começa pelo futebol, como não? Usar essa pequena metáfora para a gente pensar, enfim, no momento que a gente se encontra, de algumas mudanças de critérios, né? Para quem não está acompanhando aí a Copa, a gente sabe que a FIFA estabeleceu um novo procedimento aí para mudança, para a classificação dos países da primeira fase para a segunda fase, e a gente tem um novo critério aí no jogo para desempate das seleções. Portanto, eu acho que a gente também está falando aqui de alguns novos critérios nesse procedimento antidumping. Ainda um passo também de contextualização e uma outra narrativa apresentada até agora, contextualizar essas medidas, né? A partir do relatório de análise da Joint Initiative do Fundo Monetário Internacional, OCDE e OMC, sobre as medidas restritivas que têm sido aplicadas desde a crise de 2008, enfim, há uma conclusão de que 50% das medidas ainda estão em barreiras, medidas relacionadas a tarifas, né, portanto, incluindo as medidas de defesa comercial. Dentre essas medidas de defesa comercial, 80% são os direitos antidumping, né? E a gente segue esse fluxo, enfim, as barras em azul é o total de medidas aplicadas pelos membros da organização, enfim, na verdade, pelos 20 membros do G20 comercial, que estão sendo acompanhados proximamente. E, claro, os números do Brasil integram essa barra em azul e eles estão destacados aqui em vermelho. O que a gente observa é uma tendência muito próxima da conversa do Brasil com essa tendência mundial.
desde 2009, mas mudando ali a partir de 2013, quando foi o pico da aplicação dos direitos, né? O Brasil tem uma tendência de decréscimo da aplicação dessas medidas. E um outro elemento que eu acho interessante agregar nesse gráfico é a particularidade do sistema de comércio hoje, né? Ele não é só um sistema de trocas ou um sistema econômico, ele é um sistema regulado. Portanto, os agentes que mais conseguem fazer recursos do sistema de comércio internacional são aqueles que têm capacidade para fazer isso. Isso acontece tanto no uso de medidas de defesa comercial quanto no próprio sistema de solução de controvérsias. E o Brasil está entre os principais players. Sim, o Brasil é um grande aplicador de direitos porque aprendeu a usar o sistema. Então, buscar o matching econômico de participação no comércio internacional só serve para Estados Unidos e União Europeia. Todos os demais usuários do sistema não fazem esse match. Canadá não bate um matching, Brasil não bate um matching, Índia, Argentina, enfim, todos os outros países, mas são os países que sabem usar o sistema e os recursos ali disponíveis. Para a gente pensar ainda, enfim, o que são esses novos critérios, né, que a gente está falando do nosso jogo aqui, contextualizar esses dados em relação ao histórico da nossa regulação brasileira das medidas de proteção, né? Até 2008, a gente tinha, na verdade, uma estrutura regulatória muito fundada na regulação inicial do Acordo Antidumping, da OMC, portanto, enfim, a internalização do acordo, das regras, a lei que definiu, enfim, o procedimento, depois os decretos que regulamentaram especificamente as medidas antidumping e medidas compensatórias, e a própria reestruturação da CAMEX, ali um pouquinho mais para frente, em 2003. Quando, na realidade, eu acho, a minha colocação aqui é que a gente começa a ter uma mudança regulatória, as placas tectônicas, enfim, desse procedimento administrativo, da execução da política pública na área de medidas de defesa, começa a se movimentar. Eu acho que isso está na prática aí da maior parte de vocês e, sobretudo, de quem compõe a mesa. A gente tem a criação, enfim, do GTIP em 2012, um pouco antes da aprovação do novo decreto das medidas antidumping, do 8058, e depois, logo na sequência, a gente começa a ter as definições de procedimento em 2015. Em 2016, essa mudança de competência da posição da CEAE para a SAIM, e, de novo, a regulamentação de procedimentos do GTIP com a Resolução 2917, e, de novo, mudanças na CAMEX. Enfim, se eu quisesse, eu poderia colocar ainda outras mudanças que aconteceram nessa trajetória, que fez muita diferença para quem está na prática nos últimos anos, aí, sobretudo nos últimos 2 anos, de 2015 para frente, né? O que significa, né? O que é esse New Game in Town, né? O que está acontecendo? Acho que as principais questões que aparecem para quem está lidando com o tema do interesse público em relação a esses critérios quem efetivamente regula, né, essa noção de interesse público, quem pode participar desse processo e quais são os critérios que estão sendo utilizados. Eu vou avançar rapidamente aqui, ficou um slide no final que eu quero mostrar, depois eu volto para os anteriores. Que, na realidade, desses grandes usuários do sistema, enfim, quem sabe mobilizar as regras e quem está aplicando medidas antidumping, na realidade, nem todos eles têm uma regulamentação específica sobre interesse público, né? Tem tanto aqueles usuários importantes, como é o caso do Canadá, o caso do Brasil, União Europeia, mas não é o caso da Nova Zelândia, por exemplo, né? Então, tem outros grandes usuários do sistema, como o caso da China, da Argentina e Índia, que não tem essa regulação interna. Então, não tem exatamente uma conversa daqueles que são, isso para uma perspectiva mais global, do sistema multilateral de comércio, de quem é grande usuário e de que tem esse dispositivo para calibrar o uso das medidas antidumping. Tá? Para pensar quem regula, né? Acho que é importante, para quem não é tão familiarizado, talvez, com essa prática hoje, o fato de que os debates para a regulação de interesse público já estiveram presentes no sistema multilateral, isso desde o GATT, das negociações para o GATT,
reapareceram na rodada Doha para inserção, inclusive no grupo dos Friends of Anti-Dumping, do qual o Brasil participou, mas decidiu-se pela não regulação internacional. Se, portanto, o acordo antidumping ele deixa, enfim, a critério dos Estados, há uma abertura no acordo para que os Estados possam determinar ou não a aplicação da medida, qual é a autoridade, então, né? Aqui eu trago uma comparação, enfim, exemplificativa de alguns países que têm essa regulamentação, inclusive alguns deles com os quais o sistema brasileiro, o governo brasileiro dialogou, enfim, teve como referência na implementação da nossa regulação. Primeiro, a União Europeia, que tem uma regulação desde 1994, a em vigor data de 1996, e o órgão responsável é a própria Comissão Europeia, né? Na União Europeia tem uma outra particularidade da noção do interesse, porque usa-se a noção de interesse comunitário, e tem outras variáveis ali que levam ou não à aplicação da medida, depois eu vou comentar isso. O Canadá tem um órgão específico, regula desde 2014, que é o Canadian International Trade Tribunal. Enfim, um órgão ali que tem essa característica de deliberar ou não pela aplicação. O Brasil, nesse passo aí de 2012 até a criação do grupo e definição dos procedimentos, a gente tem a CAMEX, secretariada pela SAIM hoje. Na Nova Zelândia, que é o procedimento mais recente, que data de 2017, ela acabou trazendo uma regulação um pouco mais complexa do que todos os demais. Acho que é uma referência também nova para a gente olhar, inclusive porque a Nova Zelândia não é uma grande ativa, né, um grande player do uso das medidas antidumping. Isso está localizado no Ministério dos Negócios, Inovação e Trabalho, e, claro, que isso interfere depois também no conceito de quem participa e nos próprios critérios. Quem participa, isso vai definir os jeitos e deveres das partes que podem participar nesse processo administrativo, qual o momento da consideração que o interesse público deve ser apresentado. No caso da União Europeia e do Canadá, qualquer parte interessada é a qualificação, né? No caso do Brasil, a gente tem essa qualificação de fundado interesse, né? E, no caso da Nova Zelândia, ele é um pouco mais abrangente, dá a oportunidade para todas as pessoas que se considerar que possam ter interesse e possam ser afetadas pela medida. E tem um grau de discricionariedade para esse Chief Executive dentro da estrutura do Ministério da Indústria muito grande para definir quem que vai poder participar ou não, né? Aqui fica uma questão, enfim, qual é o espaço na nossa legislação que a gente quer para poder apresentar a parte interessada, apresentar um interesse público. Quais são os critérios? Aqui chega umas partes, enfim, mais interessantes, que é a ideia do devido processo legal, a confiança no processo, a transparência do que vai acontecer, né? Comparativamente, também, a gente tem, no campo da União Europeia, como há uma preocupação comunitária, uma ampla discricionalidade da comissão, né, ao analisar. No caso do Canadá, há uma associação direta à noção de interesse público com os critérios de concorrência. Enfim, se vai causar danos a produtores, vai limitar acesso a produtos essenciais para a produção, a tecnologias, diminuir o acesso aos produtos para os consumidores, enfim, critérios de concorrência, tais quais o CAD faz aqui no Brasil. No caso do Brasil, enfim, vocês já conhecem um pouco mais, e já foi repassado, mas tem essas previsões de medidas danosas, também envolvendo muito as noções de concorrência e também a noção das políticas públicas vigentes, né? No caso da Nova Zelândia, também tem um passo a mais nessa contextualização e na consideração do que pode ser englobado nesse critério de interesse público. Eles consideram tanto elementos de concorrência, como formação de preços, oferta, qualidade, impacto na indústria doméstica, mas também o nível de emprego, o suprimento aos bens similares e outro fato que o Chief Executive possa entender relevante para garantir a existência de competição no mercado, né? Também tem um espaço de discricionariedade maior aí, né? Enfim,
essas são as características desse sistema, né? Apesar de ter à disposição e esse recurso disponível para nesses países apresentados, e aqui eu trago dados do Canadá e da União Europeia depois, ele não é um critério altamente utilizado dentro do sistema. Ou seja, a regra, como o Adriano falou, não é o interesse público. A regra é a aplicação da medida. O interesse público, no caso do Canadá, se limita, enfim, para uma análise dos casos, chega a um nível de 30%, mas a aplicação ou não aplicação da medida antidumping por interesse público chega apenas fica no nível de 5 a 8% dos casos existentes, né? E no caso da União Europeia, isso ainda é inferior, né? 6% apenas dos casos é que se reconhece o interesse público e, portanto, deixa-se de aplicar a medida antidumping. Então, enfim, é um novo critério, mas não é uma nova regra, né? No entanto, para vocês que estão aqui, é um novo jogo, enfim, do procedimento administrativo aqui no Brasil. E, de novo, eu reforço a questão da perspectiva da capacitação. Acho que talvez a gente tenha chegado a todas essas regulações e a forma de implementação devido à capacitação que a gente tem tanto no ambiente do governo quanto do setor privado. E isso, enfim, pode ainda ser aprimorado conforme o jogo das partes. Obrigada. Muito obrigado, professora Michele. Nós temos, então, algum tempo para perguntas. Teremos pelo menos umas 3, 4 perguntas, mas eu vou começar fazendo a minha. Na realidade, eu tenho aqui algumas, mas eu vou me conter e vou fazer apenas uma. Ok? Fernando, você trouxe aqui alguns dados, e eu, de fato, você comentou isso, eu reparei muito no ano da estatística, 99, 97. Na mesma época, exatamente da questão de se medidas antidumping se qualificam como preço predatório, e aí, portanto, naquela linha da literatura, que até mesmo a SEAI, naquela época, chegou até a soltar um guia de análise, nós já caminhamos um bom caminho nessa questão, né? Mas essas estatísticas me lembraram um artigo do Patrick Messerlin, também da mesma época, em que ele fazia uma análise das medidas antidumping na Europa. Ele é francês, portanto, ele focou nessas questões. A conclusão que ele chegava, na realidade, era um pouco mais sintética. Ele chegava numa conclusão de que talvez a medida de defesa comercial, que não é propriamente defesa comercial, que deveria ser privilegiada, são as salvaguardas. Nós sabemos que toda a jurisprudência da OMC ela é bastante restritiva à aplicação de salvaguardas. Tanto é que depois, até mesmo do caso de salvaguardas, o aço, os Estados Unidos praticamente não aplicou salvaguardas até agora. Minha ponderação é o seguinte: salvaguardas tem lá um requerimento de se fazer um plano de investimento, um plano de desempenho da indústria. Seria o caso da gente aproveitar e, pensando para frente, pensando prospectivamente, pensando no desenvolvimento institucional, seria o caso da gente trabalhar o interesse público e, a partir daí, criar um mecanismo em que se busque justamente a comprovação dos investimentos que foram feitos, a partir daquela situação de neutralização da prática desleal, que, obviamente, implica uma situação de melhora para a indústria. Seria o caso, essa provocação que eu quero deixar tanto para o Adriano quanto para o Fernando, obviamente, a professora Michele também convidada a comentar. Quer primeiro? Eu posso já começar? Eu vou depois fazer uma pergunta para você, que é: quer comentar o que o Fernando falou? Mas antes dessa... Não, eu entendo da seguinte forma, do ponto de vista dos fundamentos de cada uma das medidas de defesa comercial. A salvaguarda é um reconhecimento de que a indústria doméstica, por si só, ela não tem condições de competir com importações. Ninguém está falando que algum produtor estrangeiro ou algum governo estrangeiro está praticando algo desleal. Na verdade, portanto, que a necessidade de ajuste vem daí, né? Você está dizendo, minha indústria doméstica não consegue competir,
ela precisa de um fôlego. Então, durante algum tempo, de forma emergencial, o governo fornece uma barreira às importações para permitir que ela se recupere e volte a ter condições de competitividade. O antidumping e a medida compensatória partem de outros pressupostos. Ninguém está dizendo que a empresa que precisa da aplicação da medida antidumping, ela não é competitiva. Não é essa a conclusão que a gente chega quando a gente faz uma análise de dumping, de dano e de nexo de causalidade. Na verdade, foi a prática desleal de comércio. Você chama ela de prática desleal ou você chama ela de prática condenável, qualquer nome que você queira dar a ela. Fato é que a legislação multilateral permite que os países apliquem uma medida para neutralizar os efeitos dessa prática, né? Eu acho que o nome é pouco relevante. O fato você, na verdade, está vendo se o que causou dano à indústria doméstica foi essa prática, né? E a autoridade só pode recomendar a aplicação da medida de defesa comercial se isso ficar comprovado. Então, impor necessariamente um ajuste, aí eu não vou entrar no mérito, mas eu acho que quebra um pouco essa lógica, né? Você não está dizendo que ela não consegue competir porque ela não é competitiva. Não é esse pressuposto, é outro pressuposto totalmente diferente. Então, assim, numa análise de interesse público, se você quiser colocar numa revisão, foi feito algum investimento? Tá, isso daí acho que o Estado pode pensar e colocar alguma, né? Cada um vai pensar algum requisito necessário para... Mas não parte da lógica do desenho do instrumento. Na verdade, inclusive, é possível que a empresa afetada por uma prática desleal de comércio seja, na verdade, mais competitiva do que a empresa que está praticando a prática desleal, né? A gente não faz essa mensuração. Então, acho que, tendo uma postura lógica, racional e legal, eu diria que não vejo necessidade desse tipo de condição, né? Você estaria quebrando a lógica do sistema. Bom, vamos lá. Bom, hoje a legislação não prevê, como bem disse o Adriano, que a gente exija um programa de ajuste, né? Ela prevê, no caso da salvaguarda, a salvaguarda, como foi bem colocado, nenhuma salvaguarda sobreviveu no mecanismo de solução de controvérsia da OMC, exatamente porque você tem um standard of proof mais alto, né, com serious injury. A salvaguarda tem uma vantagem, que pode ser uma vantagem se o plano de ajuste funcionar, que é exigir o plano de ajuste, mas tem uma desvantagem grande, que é o fato de que ela é não seletiva. Na prática, ela funciona como uma tarifa adicional. Eu não tenho uma resposta, René, concreta para a sua pergunta, se faz sentido ou não passar a exigir um programa de ajuste. É algo que, eventualmente, a gente pode levar para o governo discutir com sugestão do René aqui. É algo que, eventualmente, poderia ser discutido no grupo de interesse público. O fato é que, enfim, a literatura mostra que as empresas se tornam menos produtivas depois da aplicação do antidumping. Então, em termos conceituais, você exigir, e, de novo, eu não estou fazendo uma sugestão de mudança de marco normativo, estou dizendo que, em termos conceituais, esse tipo de medida poderia, sim, fazer sentido. Muito bem. Doutora Vera, por favor. Eu vou começar a anotar aqui, né? Eu te escuto. Correrem ao jeito. Então, a minha pergunta é para o Fernando. Quando ele menciona que existem duas alternativas, ou resolver, ou a avaliação do interesse público ser feita num GTIP, ou ser feita por uma decisão dos ministros, eu queria só entender um pouco melhor como funciona essa segunda alternativa de ir para os ministros. Porque, sim, de fato, quando há um GTIP, você tem os autos na internet, você tem uma discussão, você tem uma nota técnica que circula, todo mundo pode ter acesso, todo mundo pode participar, tem prazos, tem uma série de... Né, tá à vista, então existe um processo legal que as pessoas estão vendo, tem um contraditório e tal. Queria entender um pouco melhor como funciona quando é fora.
tá? Porque as partes decidem se vai haver um GTIP ou não. Eu queria entender um pouco melhor que partes são essas e aonde que acontece essa discussão e se outras partes podem participar, só para entender que partes são essas, para ver se há realmente uma avaliação de interesse público. Obrigada. Bem, obrigado. Acho que é uma questão importante. Bom, primeiro eu queria ressaltar que nossa preferência na SAIM é fazer os casos sempre no GTIP, né? A possibilidade de a suspensão ser feita diretamente pelos ministros é algo que sempre esteve presente na realidade brasileira. Na verdade, o que foi feito nos últimos anos foi criar esse processo via GTIP para institucionalizar e melhorar a análise, aumentar, enfim, o direito à ampla defesa do contraditório e assim por diante. Foi um esforço que eu considero positivo. A gente sempre precisa olhar para as coisas como uma trajetória, né? E olhando dessa forma, efetivamente o sistema melhorou. O que eu posso dizer sobre a outra via, que é a via de decisão pelos ministros, é que mesmo quando a decisão é pelos ministros, e aconteceu no caso que eu citei aqui como exemplo, que foi o caso de laminados, o nosso esforço é sempre de fazer estudos sérios a respeito para subsidiar bem a decisão dos ministros. Então, o caso de laminados, que acho que foi o mais relevante em termos de impacto econômico que a gente teve nos últimos anos, por qualquer via de análise, foi um caso que teve estudos técnicos de 3 áreas diferentes do governo, olhando tanto para impacto sobre atividade, como para impacto sobre preço. Agora, em termos de sugestão para quem atua na área, a minha sugestão se há um interesse em que haja uma discussão sobre interesse público por parte do governo, mandem uma petição para abrir um caso no GTIP. Eu acho que isso faz todo o sentido do ponto de vista dos atores que estão representando partes interessadas ou que têm um interesse econômico direto no caso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tá bem, obrigado. Pela minha anotação, professora Vera, depois... Ou professora Eliane... depois Eliane Fontes. Vê se eu me conheço por gente. A briga entre economistas e advogados sobre antidumping existe, né? E aí, aquela história. Desde que eu fui, em 1990, lá sei eu, Estados Unidos, a história para aprender como é que era antidumping. Essa história não é preço predatório, gente. A origem do antidumping é preço administrativo na fronteira, sabe? E não é a origem, foi os Estados Unidos que impôs aquilo, quem negociou o acordo foi os Estados Unidos. Então, vai lá. O que os Estados Unidos queriam? Então, quando eu vejo essa história do GTIP, eu comprei essa história desde que o GTIP foi lá criado, é uma briga insana, porque, de novo, é economista brigando com advogado, onde é a máfia da turma do antidumping. Pronto. Aí eu pergunto, será que o problema não está porque a análise de dumping e a análise de dano é feita dentro do raio do MIDIC? Outro raio. Porque, no fundo, aquela história é toda a mesma turma. Aí o problema é a fazenda entrar no processo depois. Isso está tudo errado, gente, sabe? Ou muda o processo antidumping, separa nos Estados Unidos. É a ITC e é o DOC. Bom, não querem. Então, a própria União Europeia, eu conversei muito com a União Europeia. Eles separam, não pode se falar. E aquela história, a fazenda quer entrar, eu acho que precisa ter modelagem, eu acho que a análise econômica feita no MIDIC, eu sinto muito, é muito primitiva, gente. Não pode ser isso. Não é análise de elevador. Tem que ser alguma coisa mais sofisticada, gente. Estados Unidos há milênios usa modelagem muito mais forte para antidumping. Então, eu sinto que essa briga toda é absolutamente inútil, porque o problema todo é esse. Está dentro do MIDIC, é o mesmo grupinho, quando devia ter separado. E o fazenda tinha que entrar no processo muito mais cedo. Pronto. Vou complementar um pouquinho aqui. Primeiro um comentário, depois a pergunta. É que, em alguns países, que eu saiba, adotar o interesse público é abrir mão de aplicar o direito antidumping cheio, calculado no processo de investigação, e adotar o menor direito, igualando com o da indústria doméstica, como já é usualmente adotado pelo Brasil. Quer dizer, quando o Brasil adota o menor direito, ele já está pensando no interesse público e não aplicar o direito cheio. E me parece que os casos todos do Canadá, porque é uma prática no Canadá, os casos do Canadá em que se abriu mão do direito e aplicou o interesse público, exatamente foi para voltar para o menor direito. Então, o interesse público para o Canadá significa fazer aquilo que o Brasil já faz usualmente. Esse me parece que é um ponto.
Agora, eu ouvi que existiria um guia de análise para determinar essa questão do interesse público, e eu pergunto, se esse guia realmente existe, se ele está sendo fielmente seguido por todos os membros do GTIP, e se isso poderia ser melhor institucionalizado para que realmente todas as análises seguissem esse guia de análise, se é que ele está sendo seguido. Quem começa? Alguém? Então? Quer começar? Não. Então, tá bom. Vamos lá. Eu acho que foram 3 questões, né? Camex decidir sobre dano e dumping, né? Foi o que eu pude entender. Não? Fazenda. Fazendo fazer o dano? Que nem o DOC. Tá bom. Não, veja, eu acho que isso requeriria uma mudança no sistema, né? Enfim, uma mudança que hoje não há, isso não está na mesa, né? Eventualmente, eu mencionei essa opção alternativa porque eu acho que eventualmente poderia ser uma opção alternativa essa da Camex poder voltar a discutir a existência de dumping e dano nexo causal, porque é uma opção um pouco mais fácil de fazer. A outra opção que você está mencionando eu fico numa situação difícil de dizer que seria uma boa ideia ou uma má ideia, porque não é uma coisa que está sendo discutida hoje em dia. Lesser duty o regra do menor direito, né? Uma consideração aqui da Eliane Fontes. Então, a gente tem que olhar para isso por partes, né? Quer dizer, primeiro, a gente faz como default, mas não para todos os casos, né? O decreto 8.058 estipula claramente alguns casos para os quais você não pode usar a regra do menor direito e tem que usar a margem cheia, como, por exemplo, quando as partes não participam. Isso é uma coisa que faz sentido do ponto de vista da autoridade investigadora, que quer garantir a participação, mas não necessariamente faz sentido do ponto de vista da análise de interesse público. Então, de novo, eu acho que uma coisa não substitui a outra. Quando você olha para a análise de interesse público, eventualmente, se a parte participou, se a parte não participou, na análise de interesse público isso aí é relevante. O que é relevante é o impacto sobre a economia, sobre a atividade, sobre preço, sobre condições de concorrência e assim por diante. Guia de análise. Olha, até onde eu sei, na prática atual, o que a gente tem são a indicação de fatores na Resolução 29, mas independentemente dos fatores que estão na Resolução 29, eu acho que o mais importante é que sejam apresentados estudos econômicos robustos, olhando para o impacto sobre atividade, sobre preço e sobre condições de concorrência. Todo o resto que está... O emprego é válido, sem dúvida, desde que esteja num foco, não sobre o impacto, sobre o setor que é beneficiado. Porque essa é uma coisa que, naturalmente, a autoridade investigadora não faz, ela olha apenas para o setor que está pedindo a aplicação do gravame, né? Isso está no mandato da autoridade investigadora, mas a análise de interesse público precisa se diferenciar. É para olhar emprego, é para olhar atividade, é para olhar preço? Sim, mas para a economia como um todo. Acho que esse é o principal diferencial da análise de interesse público. Então, eu faço esse comentário como estímulo a que cada vez mais os grupos, as empresas, os consultores que representam partes interessadas entreguem esses estudos econômicos, e outro para dizer que a gente está investindo nisso, a gente está com planos de, no segundo semestre, tornar ainda mais forte a equipe da SAEM nessa parte de análises econômicas quantitativas, trazendo mais gente e assim por diante. Eu destaco que a gente tem uma equipe muito pequena, né? Uma pergunta, quantas pessoas tem no DECOM? Infelizmente, hoje a gente está com 30, um pouco mais de 30, não, 30 e 40. Não, tá bem. O DECOM trabalha nessa área mais do que a gente, porque eles têm mais casos. Eu não tenho essa estatística na ponta da língua, não. Mas meu ponto é só que a gente tem pouca gente hoje. A gente tem cerca de 3 pessoas olhando exclusivamente para esses casos e outras pessoas part-time trabalhando com isso e com outras coisas. Enfim, olhando exclusivamente para isso, infelizmente, a gente ainda tem apenas 3 pessoas. Como é que a gente lida com isso? Recorrendo a fontes externas. Então, a CEPRAC nos ajuda, o Núcleo Econômico da Camex nos ajuda. A gente tem contratos, eventualmente, com entidades privadas, que quando não tem dado confidencial envolvido, a gente pode pedir estudos e assim por diante. Em adição, a gente, como eu disse, nós estamos reforçando a equipe. O DECOM tem uma vantagem que a Lei 9.019 destina ao MIDIC os recursos com a arrecadação dos direitos antidumping, né? Nós não temos essa fonte carimbada. Na verdade, isso faz pouca diferença, porque, no fim das contas, do orçamento, só é passado o delta, né? A arrecadação de direito antidumping é mandada para o MDIC, mas isso não quer dizer que isso tem recursos a mais.
Bom, sobre essas questões metodológicas, inclusive sobre o que foi mencionado aí da possibilidade de tornar o sistema bifurcado, eu não tenho certeza se o sistema bifurcado garante análises mais adequadas, não. Na verdade, a gente vê que o sistema bifurcado ele é mais custoso, né? Hoje a gente tem uma autoridade relativamente enxuta e que faz bastante com pouco recurso, inclusive, né? Os Estados Unidos, se você for ver o tamanho das duas autoridades, elas são imensas. Outra, né? Em cada caso vai ter um economista e um advogado. E você tentar, sinceramente, acompanhando a prática, a gente, né, lá no MDIC faz apoio exportador, então a gente vê as investigações dos Estados Unidos, a gente acompanha os procedimentos, e eu não estou seguro de que lá a análise seja mais robusta do que a que a gente faz aqui, não. Inclusive porque eu vejo alguns problemas. Por exemplo, se você tem uma autoridade que faz a coleta dos dados de dano e outra autoridade que faz as coletas dos dados de dumping, eventualmente essas autoridades vão estar trabalhando com definições de produto diferentes. Elas não necessariamente têm uma preocupação de analisar as mesmas coisas. Então, quando a gente trabalha lá no DECOM, a gente tem a petição. A petição é o peticionário que vai indicar como que esse produto deve ser comparado. Ninguém no DECOM é especialista em produto. Então, a empresa vai dizer, olha, esse produto tem tais características, para fazer uma justa comparação, que é um princípio que precisa ser seguido necessariamente, você precisa classificar de tais formas. Isso, o departamento vai fazer uma análise, ver se faz sentido. Se tiver convencido, vai mandar um questionário. No momento que manda o questionário, as empresas respondentes podem dizer, discordo, a forma de comparação deve ser outra, propõem uma alteração no CODIP, vamos analisar de outra forma, e aí isso vai para o contraditório. A autoridade vai ter que tomar uma decisão. Até mesmo para a determinação do menor direito, para fazer uma análise adequada de subcotação. É necessário ter esses dados desagregados, porque a gente vai comparar o produto exportado para o Brasil, se for necessário comparar por cada tipo de produto, com tais características, com um produto da indústria doméstica, a gente vai ter essa capacidade. Se for necessário levar em consideração o período em que foi realizada a venda, a gente pode segregar por mês, eventualmente, ou até em um recorte diferente. Porque a gente vai ter todas as vendas no mercado interno da indústria doméstica e a gente vai ter todas as exportações para o Brasil. Isso permite cumprir o princípio da justa comparação, com todas as características de canais de distribuição, categoria de cliente, características físicas e químicas do produto. Quer dizer, pelo nível de desagregação dos dados, a autoridade hoje consegue comparar de uma forma adequada o preço do produto importado com o preço do produto produzido e vendido aqui no mercado interno, do produto similar. Por isso também que existe o benefício do menor direito para quem coopera. Porque se for menor direito para todo mundo, para que participar do processo? Eu posso simplesmente não participar. Depois você vai pegar o preço do produto importado, comparar de uma forma inadequada com o preço da indústria doméstica, você não vai ter todas as características para fazer essa justa comparação e ninguém vai ter incentivo nenhum para participar. Então, é necessário, no sistema brasileiro, resolver se beneficiar o exportador que coopera, justamente porque a autoridade precisa desses dados detalhados, em alto nível de desagregação, para poder fazer uma análise adequada. E aí eu tenho minhas reticências quanto a métodos quantitativos. Por mais que eu acredite na economia, em que você vai ter modelos que possam gerar resultados muito adequados para uma análise, a tendência é que esses diversos detalhamentos sejam deixados de lado quando você faz análises com base em dados agregados. Inclusive, no exemplo usado pelo Fernando, eu lamento, mas os resultados do estudo da Camex, os resultados do estudo da CEPRAC foram diferentes. Eles são significativamente diferentes. Então, eu acho que assim, isso coloca também a metodologia. É importante até mesmo ter o contraditório e a ampla defesa, justamente porque alguém vai poder dizer, olha, não concordo com esse estudo, deveria ter sido de tal forma, isso não está refletindo adequadamente, não está chegando num resultado fidedigno. Então, assim, eu posso ter várias partes interessadas, com vários estudos diferentes, e chegar a conclusões completamente distintas. Isso é capaz, isso é possível, né? Então, hoje, a gente tem no sistema brasileiro o privilégio de enfatizar o contraditório e a ampla defesa. As partes têm todo o direito de apresentar nos autos do processo seus argumentos, seus elementos de prova, e a autoridade vai ter que responder a todos eles, né? No final, vai se tomar uma decisão. E é muito importante que se saiba quem é a autoridade, porque num cenário em que você tenha 8 membros da Camex e 8 autoridades,
esse sistema vai ser algo que não pode ser administrado. Imagina 8 autoridades emitindo 8 pareceres diferentes. Simplesmente isso não é viável, né? Então, acho que hoje o sistema brasileiro ele é bem estruturado justamente por isso, porque há uma consistência do trabalho, as partes interessadas sabem o que vai ser levado em consideração, sabem quando se manifestar e sabem que tipo de informação elas precisam apresentar. Eu acho que eu cobri todas as questões que foram apresentadas. Muito bem. Eu tenho aqui anotado mais 2 perguntas, a primeira com o Lucas, depois a Andréa. Obrigado, Renê. Boa tarde a todos. Lucas do Fiário Salles, advogados. Queria perguntar ao Fernando, talvez aos demais palestrantes, se teriam algum dado com relação à relevância das medidas antidumping no universo total de barreiras, tanto tarifárias quanto não tarifárias, que afetam o comércio exterior. E pergunto isso porque eu não conheço um dado que mensure isso, mas a impressão que se tem é que, no contexto geral, o impacto não é tão importante assim para a economia como um todo. E se a gente levar em conta, além das evidências da literatura econômica, também os aspectos políticos que estão por trás disso, e eu me lembro muito da figura das válvulas de escape, que o John Jackson e outros especialistas sempre falaram que existem uma série de medidas, né, no sistema multilateral de comércio que são importantes pela função política que elas têm de garantirem um apoio à liberalização, que é algo muito mais relevante do que, no fim das contas, atacar medidas antidumping pontuais. E se a gente considerar esse contexto e os impactos políticos, será que o antidumping, no fim das contas, não é um preço muito baixo que se paga para garantir apoio à liberalização? E será que, se a gente não errar a mão, né, na contenção desse tipo de medida, será que a gente não põe em risco esse apoio que, do ponto de vista econômico, acabaria resultando em algo muito mais benéfico para um país como o Brasil? E acho que o mesmo vale para outros países que têm indústrias relevantes. Eu vou passar direto para a pergunta da Andréa. Totalmente diferente até a abordagem, né? Melhor, então, ele... Vamos já pegar a pergunta, que eu vou ter que já passar para o Francisco. Tá. Para talvez... Sim? A minha pergunta vai muito na linha até da apresentação do Adriano e muito do que ele pontuou, que eu até anotei aqui, questão de valoração das provas, devido ao processo legal, princípio da transparência, que, mal ou bem, no DECOM, concordando ou não, você tem lá o que vai ser analisado, o que você tem que apresentar, o que a outra parte tem que apresentar, e está tudo documentado, todo mundo fala. E aí o que eu sinto, e aí eu coloco a pergunta para o Fernando, eu já participei de uns 3 processos no GTIP, e cada um deles, a análise e os documentos apresentados, a análise econômica feita, são distintas. Então, o que eu sinto falta aí eu não consigo ver, desculpa que ela está aqui na minha frente. Obrigada. É difícil falar com a pessoa... Então, eu queria saber se não seria o caso de ter da mesma... Porque o que acontece? O que a gente tem hoje é uma resolução CAMEC 63, que diz vai ser analisado o impacto na cadeia e os aspectos positivos e negativos da medida. Agora, o que é analisado? Que tipo de documento a parte tem que apresentar? Que vocês levam em consideração? Porque, em cada caso que eu participei, um tipo de... Foi levado em consideração um ponto absolutamente distinto. E até vai um pouco na linha da apresentação da Michelle, desculpa se eu estou misturando os assuntos. O que eu vi na legislação da Nova Zelândia, me corrija até se eu estiver equivocada, leva em consideração não só a cadeia, mas aquela própria... o mercado do produto, que isso não me parece ser uma análise realizada no processo do GTIP. Entendeu? Eu não sei se é isso, Michelle. Me pareceu que, na Nova Zelândia, eles analisam muito o mercado do produto, enquanto, na legislação brasileira, é o impacto na cadeia e não no mercado do produto. Então, o que eu queria saber do Fernando, se não seria o caso da gente ter alguma coisa mais clara, mais transparente até para os usuários, para as empresas, até porque você tem um direito suspenso depois de 12, 18 meses do processo, para a indústria doméstica é complicado, sem saber o que foi levar em consideração. Não seria uma que eu coloco aqui, de ter uma legislação clara do que é levado em consideração no processo do GTIP. Bom, obrigado. Acho que são muitas perguntas, todas interessantes. Vou seguir a ordem cronológica aqui das perguntas, né?
O primeiro grupo de perguntas do colega ali no centro foi sobre qual a relevância econômica, quanto do fluxo comercial é afetado por medidas antidumping. Antes de dar um número, eu queria dizer o seguinte, fazendo aqui uma consideração inicial. O Brasil é uma economia extremamente fechada, não é por causa da política antidumping. A política antidumping não é o principal problema que a gente tem na nossa política comercial. Apesar de, como vimos nas estatísticas, a gente tem um estoque de medidas antidumping elevado. Então, a gente e vários estudos indicam isso, quer dizer, nós somos muito fechados porque temos um conjunto de elementos da política comercial que todos apontam para o maior fechamento. As tarifas muito altas, a quarta mais alta tarifa aplicada pelos membros do OMC. Até recentemente, nós tínhamos sido identificados no estudo da OCDE como o primeiro ou segundo país que mais criou regras de conteúdo local nos últimos anos. A gente está investindo nisso, né? O Inovar Alto, por exemplo, não foi renovado, em grande medida por atuação da Fazenda. Enfim, existem outros fatores que determinam o fechamento. O antidumping contribui para isso? Contribui, mas certamente não é tão importante quanto a nossa estrutura tarifária elevada e outras características que a gente tem em barreiras não tarifárias. Falando um pouco dos números, os números divergem um pouco dependendo de como você calcula, né? Se você olhar para a participação das importações antes de elas sofrerem um antidumping, eu acho que eu até tinha um gráfico sobre isso na apresentação, ela chegou no pico, essa participação chegou no pico, salvo melhor juízo, a 4,5% do comércio, depois ela caiu. Eu não tenho o último dado que eu vi era algo bastante inferior a isso. Passando para as outras perguntas, bom, então, resumindo, o antidumping não é o principal culpado, mas isso não nos exime de fazer uma análise de interesse público que permita que a gente evite efeitos tão negativos como alguns que eu mencionei aqui, né? Inclusive, aproveito para fazer um comentário pontual sobre a questão de laminados, né? Realmente, os números foram um pouco diferentes dos estudos feitos pelo Núcleo Econômico da CAMEX e feitos pela CEPRAC, mas eles indicaram todos o mesmo sentido. A magnitude foi diferente, mas todos indicavam perdas em termos de atividade e perdas em termos de aumento de preço. Passando agora a outro grupo de perguntas, eu acho que essas considerações mais processuais elas são todas válidas, tá? Eu acho que a gente ainda está numa fase em que a gente pode aprender com esse diálogo com vocês. Tenho certeza que ou pelo menos tenho a impressão que os casos mais recentes têm seguido uma linha mais consistente do que os primeiros casos do sistema. Mas, de novo, sugestões são todas bem-vindas. Eu acho que a linha geral, independentemente enfim, a resolução é importante, sem dúvida, mas dá para ler a resolução da CAMEX que disciplina os fatores de várias formas diferentes. Eu acho que a análise essencial é a análise do impacto para a atividade na economia como um todo, o impacto sobre preços e o impacto sobre as condições de concorrência. E, de novo, a gente depende muito, em parte, a variabilidade das análises ocorre pela variabilidade dos inputs que a gente recebe das partes interessadas. Então, se a parte interessada fala só sobre preços, a gente vai olhar mais, a gente acaba olhando mais sobre preços. Se a parte interessada fala mais de condições de concorrência, mais para esse fator e assim por diante. Mas, de novo, sugestões são bem-vindas e a gente tem que trabalhar todos juntos aqui para que a gente tenha um sistema que funcione bem. Bom, eu só aproveito, então, acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta diretamente direcionada a mim. Eu acho que a gente discutiu muito no dia de hoje. E eu acho salutar que a gente tenha esse espaço para discutir. Tá? Sempre, em qualquer política, a gente vai ter espaço para melhorias. Né? Eu acho que ficou claro aqui que há, no sistema de defesa comercial, uma vontade, né? Uma demanda por mais previsibilidade, por mais segurança. Que as partes saibam como as análises vão ser conduzidas ao final, no processo decisório. E com certeza, a gente está aqui à disposição para ouvir as demandas e sempre procurar os ajustes necessários. Né? Inclusive, colocar à disposição da SAIN, do Ministério da Fazenda, se a gente tem tentado estabelecer um diálogo, né, para melhorar procedimentos. Então, eu acho que esse espaço aqui
é bem-vindo e a gente pode sempre tentar contribuir da melhor forma possível. Excelente. Dessa forma, de maneira construtiva, prospectiva, encerro o painel, agradecendo a professora Michele, agradecendo o Fernando Alcaraz, Adriano Ramos, passando agora a palavra ao Francisco, possivelmente também depois ao presidente do IBRAC também.